Você teria coragem de participar de um reality show aqui na Alemanha? Já se imaginou num BBB da vida? Eu já me imaginei, sei que não daria certo, eu não iria de jeito nenhum. Mas logo quando a gente pensa num reality show, a gente já vai logo pensando no estilo do Big Brother Brasil, né? Mas aqui na Alemanha eles têm diversos, todo mundo quer ver o que se passa na vida real, às vezes de personalidades e às vezes nem personalidade, gente como a gente mesmo. Tem diversos formatos diferentes, não só o Big Brother Brasil, que é um pouco diferente do Brasil. Eu até cheguei a assistir, mas não me identifiquei tanto. Hoje eu vou compartilhar com você quatro reality shows que eu assisto desde que eu me mudei aqui para a Alemanha, que de certa forma me ajudaram também a aprender um pouco do alemão, entender um pouco sobre a cultura e além das polêmicas, né, do entretenimento, também me ajudaram a entender um pouco sobre as expressões, como as pessoas se comportam em diferentes faixas etárias, né? Enfim, esses são seriados que eu acho que vale a pena você dar uma olhada se você gosta de reality também. E hoje eu vou falar sobre esses quatro. O primeiro deles é o Bauersuchtfrau, que assim, no pé da letra, traduzindo assim ao pé da letra, é fazendeiro procura mulher. Isso mesmo. Esse reality foi o primeiro que eu vi por aqui. Ele foge um pouco daquela dinâmica de reality de drama, competição. Tem uma ideia bem simples, que é um fazendeiro ou fazendeira que mora no interior e tá procurando um relacionamento. Então ele funciona mais ou menos assim, as pessoas se inscrevem, né, no programa, elas mandam cartas para esse fazendeiro, escolhe lá o fazendeiro que ela está interessada ou a fazendeira que ele está interessado e mandam cartas para essa pessoa. E aí essa pessoa, o fazendeiro, recebe essas cartas e seleciona ali algumas pessoas e essas pessoas são convidadas, né, a passar um período com esse fazendeiro nessa fazenda. Essa série foi uma série que eu acabei abandonando, mas eu já te conto por quê. E aí, o que acontece? Essas pessoas vão para essa fazenda e aí que começa a mesma brincadeira, né? O fazendeiro tá ali, ele tem as atividades do dia a dia, eles usam esse tempo para se conhecer, por exemplo. Vão sempre mais que uma, né? Geralmente são duas pretendentes. Aqui no caso do fazendeiro, vão duas pretendentes para lá e ficam com ele ali, fazem atividades da fazenda, conhecem um pouquinho mais da personalidade. Tem ali a chance de se aproximar mais, de conhecer o pessoal um pouco mais intimamente, né? E aí no final do programa ele escolhe, né, com quem ele quer ficar. Acho muito legal. Eu parei de assistir num certo momento, porque eu comecei a me incomodar um pouco. Comecei a ter a sensação que alguns fazendeiros, talvez até por eles serem mais simples, um pouquinho mais, enfim, mais brutos, eles meio que davam a entender que eles estavam procurando uma mulher para cuidar da casa ou para as tarefas do lar, não um relacionamento ali, tava procurando se apaixonar. Meio que dava uma sensação de que elas tinham que competir quem limpava melhor o celeiro, ou se a mulher dava conta de, sei lá, ordenhar as vacas e tal. E aí eu comecei a achar um pouquinho sexista e acabei abandonando, me desinteressando, na verdade. Mas é um programa interessante. Eu acho que vale a pena você dar uma olhadinha com certeza. O próximo reality que eu vou falar pra você chama Temptation Island. E na verdade é um reality importado dos americanos, se eu não me engano. Eu sei que existe, ainda não assisti o americano. E é um reality que coloca os relacionamentos assim à prova do extremo. Que os casais entram no programa dizendo que confiam um no outro, que se conhecem ali. Geralmente tem um motivo para eles estarem, né, aceitando ir pro programa, ou porque eles tiveram uma crise no relacionamento e querem, né, ter certeza para partir para um próximo step assim na relação, ou se casarem, ou acabaram de noivar e querem meio que pôr a prova para ver se é isso mesmo. Como que funciona o programa é o seguinte: os casais vão para lá, geralmente são, eu acho que de 3 a 4 casais, se eu não me engano. E aí, o que acontece? Esses casais são separados. As meninas vão para uma vila, né? Como é que se diz? Uma mansão. E os meninos vão para uma outra. E aí, nessas mansões, tem os ferfuras, que eu falo os ferfurers. Eles são as pessoas que vão ficar ali incitando, tentando fazer com que esse rapaz ou essa moça, longe do par dela, né? Longe do relacionamento dela, que eles caiam em tentação. Eu acho que a particularidade do programa é esse jogo psicológico, porque eles mostram takes do que tá acontecendo na outra vila. Por exemplo, na Vila das Meninas, em algum momento elas recebem um vídeo
ali um vídeo curto mostrando, né? Eles falam Temptation. E aí é um momento bem de expectativa, porque isso soa bem alto na casa. E aí eles vão correndo pra sala onde tem o televisor e vai mostrar o que tá acontecendo na outra casa, muitas vezes, né? Um take em algum momento numa festa em que o namorado dela estava com as tentadoras, né? As meninas lá tentando fazer com que ele traia. Dançando no colo deles, né? Todo mundo bebendo muito. O álcool, eu acho que o álcool, ele tem um papel muito importante, né, no entretenimento desse programa, porque quando as pessoas começam a beber, elas geralmente ficam mais soltas, ficam mais emotivas, aí começam a falar do relacionamento. A namorada recebe esse vídeo e fala, meu Deus, por que ele tá falando sobre a nossa vida íntima com essa pessoa? E se chateia. E aí é um negócio que vai virando uma bola de neve, porque a menina que tá na mansão recebe um vídeo, ou o rapaz recebe um vídeo dela dançando com outro cara, ou falando da vida deles íntima, ou reclamando, porque ele fala muito alto, porque ele ganha pouco, eu ganho mais, eu sustento a casa. E são cortes, né? São cortes ali editados para eles receberem só aquilo ali, uma vez ou outra, então eles ficam muito tempo separados e quando recebe só esse corte. Então eles ficam com muita raiva e falam, então, se ela tava dançando, eu posso dançar aqui também com a menina. E aí, por sua vez, a namorada recebe um corte dele dançando com a menina e quer fazer pior. Enfim, é babado, tiro, porrada e bomba, literalmente. Mas é para um público mais jovem, com um público mais jovem. A série, ela levanta discussões sobre maturidade emocional, desconfiança, responsabilidade afetiva, enfim. E no final do programa, eles se reúnem no momento que eles chamam de Laga Foia, né? E eles veem juntos os highlights, assim, do programa. Como eu disse, tiro, porrada e bomba. É entretenimento garantido. Agora eu vou falar de Amor é um Término. Minha gente, o que é esse reality? Mistura romance, choque cultural, e a pergunta central é amor de verdade ou é interesse? O programa, ele acompanha alemães ou pessoas da Áustria, né, austríacos, que conhecem alguém, geralmente de forma online, e que mora em outro país, muitas vezes em outro continente, quando eles vão se conhecer. Às vezes as pessoas conversam há, sei lá, um ano e meio, e aí chega o momento que eles vão se conhecer. A alemã conheceu um rapaz, sei lá, do Senegal, e tem esse relacionamento com ele ali há um período, e ele chega um momento que eles querem se conhecer, e aí o programa acompanha, né, conta a história desse casal e acompanha esse primeiro contato, essa convivência ali. Por isso que é um reality também. Eu acho que a grande particularidade desse programa é o desequilíbrio ali, né? É o negócio fora do padrão da sociedade tradicional. Geralmente são pessoas de idades muito diferentes, né? Além de nacionalidade, classes sociais diferentes, idioma, né? Cultura totalmente diferente, religião. O programa é um prato cheio, assim, que gira em torno dessas diferenças. Mostra os conflitos que esses casais enfrentam também com relação a hábitos e costumes. E os participantes, às vezes, eles são acompanhados por anos, né? Eles viram meio que estrelas aqui. E eu sei que na última Oktoberfest que eu fui, tinha um broche que eles estavam vendendo com o nome de um desses personagens, né? Que foi, inclusive, um personagem que eu acompanhei. Esse programa, ele tem a versão austríaca e tem a versão alemã, que são as duas que eu conheço, pelo menos até hoje. E essa personagem era da versão austríaca, que chama Uschi. E aí eu acompanhei a história da Uschi até, assim, até o presente momento, assim, até o final da série. E eles viram realmente estrelinhas, né? A Uschi conheceu o Onze, que, se eu não me engano, é do Senegal, não tenho certeza, mas eles têm uma diferença de idade bem grande também, e aí mostra que eles conheceram online, ela foi pra lá. Eu lembro que no caso da Usha, eu tive várias surpresas com esse casal, porque assim, ela chegou lá muito debilitada. Aqui na Europa ela usava aqueles, acho que chama rollato, não sei, mas é como se fosse aqueles carrinhos para ajudar a pessoa a andar e tal. E aí quando ela foi para lá, ele bem mais jovem, eu acho que ele tem uns 40 anos e ela deve ter ali por volta dos 60 e alguma coisa. E aí ela bem debilitada e tal, e com o decorrer do programa, ele ia meio que incentivando ela, não, você consegue andar sem isso e tal. E aí eu acho que ela foi
se fortalecendo, confiando mais, criando musculatura, né? Porque eles andam muito. Mas eu vi a evolução da Uschi em vários sentidos. Eles contam toda a história desde o começo do relacionamento até quando eles foram morar juntos, né? Ela acaba se mudando da Áustria pra lá. Os desafios, as questões com grana, né? Porque essas pessoas europeias, eles têm geralmente muito mais condições financeiras do que o pretendente ou a pretendente que tá ali, ou num país africano, num país menos desenvolvido. Questões burocráticas também, porque às vezes para oficializar, às vezes acontece diferente do que aconteceu com a Uschi. Eles querem trazer a pessoa para morar com eles na Áustria, aqui na Alemanha, e aí tem toda a questão burocrática de um casamento, de levantamento de documentos e tal. Às vezes religiosos, porque o rapaz ele é de uma religião muçulmana e a moça alemã é cristã, enfim, ela tem que seguir os costumes dele e tem que casar ali num casamento mais tradicional, que ela não tá acostumada e tal. Tem umas coisas muito interessantes de se ver, eu acho super legal em vários quesitos, assim, mas geralmente eu passo muito mais tempo pensando que talvez esse relacionamento não vá pra frente. Às vezes eu me surpreendo porque vai, né? Mas na maioria das vezes são relacionamentos muito superficiais, baseados realmente no interesse financeiro ou no interesse de buscar uma vida melhor ou de fugir do frio aqui da Alemanha ou da Áustria. A pessoa não aguenta mais viver assim e quer viver no Caribe, quer viver na Jamaica e esse parceiro é de lá e tal. Tem muito também vucu-vucu, porque tem, por exemplo, o Hollands, eu acho que Hollands é o nome dele. Ele é um rapaz, se eu não me engano, de origem africana, que entrou, né, pro programa num relacionamento com uma moça chamada Cláudia, alemã. E aí acabou não dando certo o relacionamento entre eles. Depois de umas temporadas aparece o Hollands de novo, mas dessa vez com a Manuela, que é uma mulher austríaca, né? Que já depois dele teve um outro relacionamento com outro rapaz africano, enfim. Geralmente relacionamentos multiculturais bem contrastantes, assim, entre pessoas de forma que contrasta muito. Eu acho que diferente dos realities mais leves, o Amor é Unter Palmen, ele tem uma pegada mais polêmica e social. Faz a gente pensar sobre a imigração, sobre a dependência financeira e como a cultura pode interferir assim nos relacionamentos afetivos, né? É bem interessante, eu indico. Eu acho que você ia perder umas boas horinhas assistindo a série. Outra série, que eu acredito que é uma série, tem várias vertentes, assim. São séries como a Hartz IV, ou Hartes Deutschland, ou Hartz und Herzlich, que geralmente seguem a mesma linha, tem um cunho mais de mostrar a realidade social que não aparece tanto na televisão alemã. Eu me surpreendo às vezes com algumas coisas, me irrito às vezes com outras. É a realidade de famílias, né, de pessoas que vivem e dependem do auxílio do governo, né, do auxílio que o governo dá. Aqui na Alemanha, pessoas que não trabalham ou que têm, por algum motivo não podem trabalhar, eles recebem auxílios, desde o Kindergeld, que é o por criança, né, um valor ali que eu acho que tá numa média de 250 euros. Recebem um dinheiro ali mensal para pagar o apartamento onde elas moram, um auxílio mesmo para conseguir seguir a vida não podendo trabalhar. Às vezes são mães solteiras, ou às vezes são pessoas que sofreram um acidente ou têm problemas de saúde mental e não conseguem trabalhar, enfim. Tem de tudo um pouco, inclusive as pessoas que realmente não têm interesse, não querem arrumar um emprego, ficam evitando, assim, empurrando, vão levando a vida. Tem isso também e mostra, né, nesses programas qual que é a realidade dessas pessoas. É um negócio do reality mesmo, é um negócio sem roteiro e você fica ali ouvindo as conversas, as relações interpessoais. O legal é que não evita temas tão delicados. Você consegue ter um overview, assim, de uma Alemanha que realmente a gente não vê toda hora na televisão. E principalmente quem mora no Brasil não tem essa ideia, né, de Alemanha. É lógico que nas suas proporções, né? Por exemplo, quando eles mostram um lugar que seria a favela daqui, é como se fosse um condomínio de prédios, não um condomínio de casas. E aí, aquele tipo de prédio ali é visto como pessoas mais humildes moram naquela região, é uma área que tem mais problemas com drogas e etc. Provavelmente por conta da minha origem, né? Eu cresci próxima de uma realidade assim,
estando num bairro mais humilde. E aí não tem como a gente não comparar, né? Assim, eu também cresci numa situação assim e não tinha essa ajuda do governo, né? Se não fosse minha mãe lá construir a casa dela com meu pai, construir as coisas assim, tijolo por tijolo, realmente pôr a mão na massa ali e construir uma casa pra gente, ela estaria provavelmente tendo que trabalhar muito mais para pagar um aluguel e etc. Eu vejo às vezes que muitas pessoas assumem uma posição de vítima, né, aqui na Alemanha e se escondem atrás desses benefícios. Não tô dizendo que é todo mundo, não dá para julgar. Tem muitas famílias realmente que têm problemas, pessoas que têm problemas com ansiedade, passaram algum trauma, enfim, são várias questões. É um programa que gera muita discussão aqui na Alemanha e eu tenho certeza que seria interessante você assistir também, não só para conhecer esse lado da Alemanha, mas também para criar a sua própria opinião. E às vezes a gente vive dentro de uma bolha, né? Dentro da nossa bolha, principalmente quando mora aqui fora do Brasil, de que a gente está a salvo, de que a gente mora num lugar muito bonito e que tudo funciona muito bem. E aí esse tipo de reality, né? Lógico que também é editado muitas vezes, mas ele mostra, de certa forma, uma realidade um pouco diferente, uma realidade econômica do país que a gente não tem contato todos os dias. Então eu indico, acho que vale a pena assistir. Também tem muitos episódios engraçados, assim, porque esses personagens mais simples, eles têm às vezes uma pegada mais engraçada e você se apega ao personagem também, porque são pessoas às vezes lutadoras ali que tiveram um problema no meio do percurso da vida e estão nessa situação hoje. Muito interessante para compreender um pouquinho melhor a realidade aqui da Alemanha. E você, já assistiu algo nessa linha? Me conta o que você acha, por favor, conta aqui nos comentários. Qual dessas você já assistiu? Ou se tem alguma pra indicar? Às vezes, tudo que eu queria era maratonar uma dessas séries, assim, tipo Amor Unter Palma, com um brigadeiro de panela, uma amiga brazuca do meu lado, pra gente se chocar, rir e comentar todos os babados, confusão que acontece no reality. Então deixa aqui seu comentário e um beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!